Olá meninos e meninas, hoje vou contar-vos uma história de Luísa da Costa, História com Recadinho, uma história ilustrada por Cristina Valadas. É uma história emocionante, com vocabulário surpreendente, muito sensível e acho que vão adorar. Uma vez, no reino das bruxas, deu-se um acontecimento extraordinário. Nasceu uma bruxinha radiosa como o sol, o que foi considerado de muito mau agouro, que fazia aquele sorriso emoldurado por cachos de caracóis entre vapores peçonhentos. Perguntavam desconfiadas as bruxas velhas, fungando maus pressentimentos à distância. E as suspeitas confirmaram-se. A bruxinha não mostrava nenhuma das aptidões requeridas por aquele mundo de trevas, árvores mortas e aves agoirentas. Volta não vira, escapulia-se na sua vassourinha, faltava às aulas de bruxaria e ria do mau humor das mestras a quem as suas gargalhadas tilintantes arrepiavam como guinchos de portas ferrugentas. Pior, libertava os sapos e as cobras destinadas aos caldeirões dos malefícios. E como se isso não bastasse para acender remoques e achares das bruxas de todo o dia, dançava e cantava como se um pássaro borboleta ali tivesse magicamente surgido. Não, o seu reino não era aquele. E numa noite em que uma revoada de bruxas ia sair para o mundo dos homens a semear maldades, a bruxinha decidiu abandonar aqueles lugares insalubres e atreitos a constipações. Cautelosa e à distância, seguiu-as para aprender o caminho, mas não foi fácil. As bruxas, por onde passavam, deixavam tudo num breu de tempestade, porque apagavam a luz das estrelas só com o fraldejar das suas capas sinistras. E a bruxinha tinha de esperar que elas se afastassem, enfronhadas nas suas maldades, para voltar a acender-lhes o lume com a rama da sua vassourinha. E tanto se atrasou nesse trabalho que a determinada altura as perdeu de vista. Deixado. Não tinha importância. O importante era ter saído de uma vez para sempre daquele mundo charquento. Cansada, a aventura e as emoções também cansam. Resolveu dormir um sono e depois se veria. Embrulhou-se na sua capa, escolheu uma nuvem fofa e deitou-se ao lado da vassourinha. E só acordou, manhã alta, já com o sol. Depois daquelas trevas pantanosas, era maravilhoso! E a bruxinha pôs-se a esfregar os olhos para ver se estava bem acordada e se tudo aquilo não era um sonho. Que claridade dourada e quente! E como o céu era vasto! Saltava de nuvem para nuvem, como se saltasse de poltras de um imenso rio azul. E de nuvem em nuvem, foi-se aproximando da terra. Era impossível acreditar que houvesse tantos brilhos, tantas cores e tantos perfumes. As árvores entregavam ao vento as suas ramagens e o coração mexe-mexe dos sopros brancretejava. A oliveira da serra noivava-se de flores. Os castanheiros começavam a acender as candeias. E enrubesciam as pinhas dos cucurutos nas cerejeiras. Os miosotis bordejavam as fontes que cantavam pelas suas biquinhas. E corvos de água penteavam ervas longamente. Por toda a parte havia milhares nascidos para murchar. O estrelado de florinhas frágeis, róseas, azuis, de cabecinhas penugentas, acinzadas, papoilas, pampilho, soajo, umbelas brancas, amarelas, de taleiras roxas com as suas campainhas em filas, colegiais e cabisbaixas, madres silvas que perfumavam. Ouviam-se pios, trilos e os gaios desdobravam a festa azul. Entre os pinheiros, abelhas, açudadas no festim dos pólenes, bebiam em corolas cetinosas e cruzavam a transparência das asas das libélulas enquanto lagartixas ondulantes rabiavam ao sol. Ao pé dos tufos das giestas, o tojo, envolvido nos sudários das teias de aranha, lucilava em gotículas de orvalho. Era de acreditar.
Até das pedras nascia a floração branca e rósea dos musgos. Ah, aquele era o seu mundo. Que bom! Que contentamento! A bruxinha estava ansiosa por dar largas à sua alegria e ao seu humor benfazejo. Pôs-se a cavalo na vassourinha e foi pousar num ramo de cerejeira carregadinho de pássaros no debique da prova. Ao vê-la, porém, debandaram num gorjeio assustado. Uma bruxa! Uma bruxa! Não fujam, não fujam, dizia. Não quero o vosso canto, sou vossa amiga. Mas eles já iam longe e nem a ouviam. Os pássaros têm uma cabecinha de alfinete, pensou, tentando consolar-se. Tinha de fazer outra tentativa. Felizmente, oportunidades era o que mais havia. Decidiu-se pelas borboletas que andavam na sua gandaia livre, perseguindo-se, namorando-se, num jogo de esconde-esconde. Era um outro milagre, com o laminado frágil e simétrico das asas, mosqueadas com lóbulos de cor, algumas preciosamente caligrafadas a tinta da China, outras brancas como se a flor do sargaço dos montes, cansada de ser rasteira, se erguesse em voos curtos e dançasse a alegria da libertação. Semelhavam flores suspensas no ar. Que agradável devia ser acompanhar aquele voo dançante. E a bruxinha abriu a capa, corola ondulada, e juntou-se às borboletas. Mas julgarão que quer roubar-lhe as asas? Elas fugiram, assustadas, deixando-a sozinha. Sentada num muro, dava-se conta de que ninguém a aceitava e de que praticar o bem era, afinal, uma tarefa difícil. Foi então que ouviu vozes alegres de meninas que cantavam. E mais uma estrela que na roda entrou, deixai-a bailar, que ainda não bailou. Aquela cantiga parecia feita de propósito para ela, que ainda não tinha entrado na roda, nem tinha bailado. Seria! Agarrada à vassourinha, deixou-se cair, estrela cadente, no meio da roda. Não tinha, porém, tocado o chão e já a roda estava desfeita e as meninas fugiam em direções várias. Uma bruxa! Uma bruxa! As ideias preconcebidas. Estava estabelecido de uma vez para sempre que as bruxas eram maléficas. Era uma regra sem exceção, como o das palavras esdrúxulas. Que tristeza! E assim, naquele mundo de risos, águas claras, asas e flores, o seu primeiro dia tinha sido decepcionante. Era um pouco como os pássaros, filha dos ares, e voltou a escolher uma nuvem berço para dormir. Mas quem diz que dormia? Não podia pregar olho, apesar da macieza do colchão. Precisava de pensar, achar uma saída. O que desejava tinha-lhe parecido tão simples e fácil. Quando se ofereciam rosas, tiravam-se dos espinhos para a dávida ser só beleza, cor e perfume. Era isso que queria, partilhar com os outros a beleza do mundo sem os espinhos do sofrimento. Mas como fazer? Se despisse a sua capinha, perderia todos os seus poderes. E com ela, ninguém a aceitava. Empalideciam os luzeiros da noite, insinuava-se a madrugada e a bruxinha continuava a revolver-se na nuvem como filhó na sertã. Súbito fez-lhe uma ideia. Tornar-se invisível. Era isso. Desse modo, ninguém se assustaria ao vê-la. Podia ajudar quem precisasse. Brincar com quem quisesse. Finalmente era-lhe possível dormir. Ao outro dia seria um grande dia. E foi. Sabes, mãe, hoje estive por um triz de cair ao ribeiro quando andava à erva para os coelhos, mas felizmente um ramo segurou-me. Que susto! Um ramo, ria a bruxinha contente. Que divertido era ajudar os outros e sentir-se útil sem que ninguém soubesse. Como as pessoas eram crédulas. Afinal, ainda tenho algumas forças. Deus seja louvado! Olha o molho de lenha que trouxe hoje do monte para o nosso borralho de inverno.
confiava a velhota ao gato que lhe fazia companhia. Forças! Pobre criatura, dobrada pelos anos e pela vida. Se não fosse a vassourinha a dar-lhe uma ajuda, não teria aguentado o carrego com as pernas trôpegas. E foi assim que ficou pelo mundo a dar uma mãozinha aos mais precisados. Infelizmente, não chega para as encomendas. Há tanto sofrimento e o mundo é tão vasto que nem mesmo uma bruxinha consegue estar ao mesmo tempo em múltiplos lugares. E é por isso que aqueles que perderam os seus olhos de criança afirmam que ela não existe. Mas estão enganados. Embora eu reconheça que é muito difícil procurar uma bruxinha invisível sem aqui certos. Onde encontrá-la? Essa é também a minha dificuldade e por isso recorro a vós. Talvez vocês possam ajudar-me, pois penso que a esta hora, com tantas bondades, já lhe foi possível revelar-se. Com certeza já se mostrou uma menina imaginativa que não se deixou enganar pelo seu traje e olhou primeiro o seu sorriso. Olha que divertido! Uma fada vestida de carnaval. Talvez mesmo vocês já a conheçam e por isso vos peço que lhe levem um recadinho meu. Podem levar-lhe um recadinho? Por favor, vá lá. Digam-lhe que fui eu que contei a história dela e peçam-me que venha ver-me e que traga a vassourinha para varrer umas sombras escuras do meu coração. Não se esqueçam, estou tão precisada, tragam-na até mim. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Espero que tenham gostado.